Olá pessoal, hoje vamos mergulhar na obra de H.R. Giger, artista suíço que viveu entre 1940 e 2014, e se destacou por sua capacidade única de fundir o orgânico e o mecânico em uma estética perturbadora. Suas criações ultrapassam o design visual e adentram um território filosófico e existencial, onde temas como corpo, sexualidade, morte e tecnologia se entrelaçam de forma inquietante. Giger nos convida a confrontar nossas ansiedades mais profundas e a questionar os limites da identidade humana em um mundo cada vez mais mecanizado e alienante. Para entender a profundidade de sua obra, recorreremos à filosofia e ao pensamento de figuras como Nietzsche, Baudrillard, Foucault, Freud, dentre outros. Nesta análise, não apenas exploraremos as camadas estéticas de seu trabalho, mas também suas implicações filosóficas e existenciais, revelando como sua arte transcende o horror e se torna um espelho das angústias do nosso tempo. A essência do trabalho de Giger repousa na fusão perturbadora entre o humano e o mecânico, uma simbiose que não apenas questiona as noções tradicionais de identidade e corpo, mas também desafia as próprias fundações do ser. Em suas obras mais emblemáticas, como Necronon IV e a série de paisagens biomecânicas que incluem o título Biomechanical Landscape, Giger vai além da simples justaposição do biológico e do industrial. Ele desmantela a integridade do corpo humano, despojando-o de sua organicidade e coesão, e o reconfigura como uma construção fragmentada e despersonalizada. A fusão entre carne e máquina, nesse sentido, deixa de ser apenas uma exploração estética para se tornar um questionamento existencial. O corpo humano, antes uma unidade autônoma e coesa, transforma-se em uma entidade mutante, sujeita a forças externas que a moldam e redefinem incessantemente. Giger não se limita a representar o corpo como um objeto estático, mas propõe uma transição dinâmica e fluida entre o orgânico e o mecânico, onde as linhas que distinguem o biológico do tecnológico se tornam difusas, quase irreconhecíveis. Essa metamorfose do corpo humano em uma máquina viva, uma máquina que sente, se adapta e existe, evoca um universo onde o sujeito perde sua autonomia sobre sua forma, tornando-se parte de um processo contínuo de reconfiguração, absorvido pela intersecção entre carne e metal, entre o homem e a máquina. Em suas Biomechanical Landscapes, Giger revela a paisagem de um futuro pós-humano, onde o corpo não é mais apenas o habitat do ser, mas um reflexo das forças que o reconstroem e subjugam. A partir do pensamento de Michel Foucault, particularmente em Vigiar e Punir, de 1975, surge uma chave interpretativa que enriquece ainda mais a leitura da obra de Giger. Foucault descreve como, ao longo da história, o corpo humano foi submetido a uma série de processos de disciplina e controle, nos quais se fragmenta e se transforma em um objeto que deve ser constantemente vigiado e normatizado. Em suas obras, Giger não apenas reflete essa fragmentação do corpo, mas a leva ao seu limite, transformando-o não em um ente biológico autônomo, mas em uma máquina sujeita a forças externas e impessoais. Essa transformação do corpo em algo que deixa de ser um sujeito de sua própria existência para se tornar uma máquina sem autonomia, que se submete ao controle de sistemas invisíveis, é uma representação da alienação descrita por Foucault, mas também uma crítica à própria desumanização da técnica. O trabalho de Giger, com suas figuras biomecânicas, pode ser vista como uma ampliação da lógica da disciplina Foucaultiana, onde o controle do corpo, antes imposto apenas externamente, se internaliza. Ao fundir o orgânico com o mecânico, Giger representa essa internalização do controle. A máquina, ao contrário de ser apenas uma ferramenta externa, se torna parte da identidade do sujeito, que não é mais um ente autônomo, mas um organismo governado por um sistema impessoal. Assim, suas criaturas híbridas simbolizam a dissolução do corpo humano como um espaço de liberdade e autonomia, refletindo um processo de despersonalização radical em que o sujeito é cada vez mais absorvido em uma rede de sistemas que o reconfiguram sem sua participação consciente. Essa fusão entre carne e máquina que transforma o corpo humano em algo que já não é mais reconhecível como humano propõe uma reflexão sobre o processo de subjetivação na modernidade, quando a identidade deixa de ser algo indivisível e se dissolve em uma multiplicidade de instâncias externas. As criaturas de Giger não só revelam o abandono da autonomia individual,
mas também nos forçam a encarar uma forma de biopolítica em que o corpo é constantemente regulado, manipulado e controlado por sistemas que desconstroem a autonomia do sujeito. Nessa perspectiva, o corpo em Giger, ao ser reduzido a uma peça dentro de um maquinário, materializa uma reflexão sobre a alienação e a fragmentação da identidade em um mundo onde as fronteiras entre o biológico e o tecnológico se tornam cada vez mais tênues, evocando o medo de uma transformação irreversível do ser humano. A interação entre o humano e a máquina na obra de Giger oferece uma leitura profunda quando confrontada com as reflexões de Martin Heidegger, especialmente em A Questão da Técnica, de 1954. Heidegger sugere que, ao longo da modernidade, a técnica deixou de ser uma simples ferramenta ao serviço do homem e passou a se tornar uma maneira fundamental de desvelar o mundo. No entanto, ele adverte que, ao fazer isso, a técnica também subjuga o ser humano, tornando um objeto controlado, uma peça, dentro de um grande sistema técnico que redefine sua função e identidade. No processo de subordinação, o ser humano deixa de ser um sujeito ativo e se vê reduzido a uma função dentro da máquina, como uma engrenagem que não possui mais controle sobre sua própria forma ou destino. Em A Questão da Técnica, Heidegger escreve: a técnica não é simplesmente um meio, mas um modo de revelação do ser, um modo de desvelar o ser que impõe aquilo que é revelado uma forma própria e rígida. A técnica não é algo que o homem faz, mas algo que o homem se deixa fazer. Essa citação ecoa na arte de Giger, pois suas criaturas biomecânicas, ao mesclarem carne e metal, não são apenas representações do corpo humano como ente transformado, mas como uma forma que é diretamente moldada e reconfigurada pelas forças da técnica. Ao dissolver a linha entre o orgânico e o mecânico, Giger não apenas reflete a alienação proposta por Heidegger, mas também sugere que, ao entrar em contato com a máquina, o corpo humano não só perde sua autonomia, mas se torna algo totalmente reconfigurado, possivelmente irreconhecível. As figuras híbridas de Giger não são apenas corpos fragmentados, mas seres cujas identidades e agências foram apagadas ou diluídas pela imersão em uma rede técnica. Além disso, Heidegger introduz o conceito de Gestel, enquadramento, um princípio de organização técnica que organiza e transforma a relação do ser humano com o mundo. Em vez de servir ao homem, aqui a técnica se torna a força que molda as possibilidades de existência do sujeito, levando-o a se tornar parte de um sistema maior e impessoal em que sua autonomia e sentido de identidade são absorvidos. No contexto da arte de Giger, esse conceito pode ser lido como uma metáfora visual. Suas criaturas biomecânicas representam o gestel em ação, onde a identidade humana e a essência da existência são capturadas, transformadas e subjugadas ao processo técnico. O ser humano, como sujeito ativo de sua própria identidade, desaparece, dando lugar a uma existência impessoal e funcional, totalmente subjugada às leis da máquina. Ao criar essas entidades híbridas, Giger não apenas propõe uma reflexão sobre a desumanização da técnica, mas também coloca em cena uma nova forma de ser, onde as fronteiras entre carne, máquina e metal são irremediavelmente borradas. O que vemos é a transição do humano para o pós-humano, um processo de reconfiguração identitária que desafia a noção de autonomia e livre-arbítrio, sugerindo que o ser humano, ao ser absorvido pela técnica, perde sua essência como ser individual e se dissolve em um processo técnico maior e inescapável. A sexualidade nas obras de Giger é um tema recorrente, mas não de uma forma convencional ou celebratória. Em obras como Erotomechanics 8 e Landscape 20, Giger aborda a sexualidade não apenas como um desejo erótico, mas como uma força alienígena e perturbadora, que distorce o corpo e as relações humanas. As representações de órgãos sexuais misturados com componentes mecânicos e alienígenas criam uma atmosfera de desconforto, onde a sexualidade não é uma experiência de prazer ou identidade, mas uma forma de abjeção, como explorado por Júlia Kristeva, em Poderes do Horror, de 1980. Kristeva define o objeto como algo que perturba a ordem simbólica, algo que transcende as fronteiras entre o sujeito e o outro, o humano e o não humano. A sexualidade de Giger, com sua mistura de carne e metal, é precisamente abjeta. Ao mesmo tempo familiar e alienígena, ela desafia as convenções e coloca o espectador diante da inevitável transgressão dos limites do corpo humano. Ao incorporar a máquina à sexualidade,
Giger desafia não apenas as categorias de gênero e identidade, mas também as fronteiras tradicionais entre o orgânico e o inorgânico, fazendo com que a sexualidade se torne um território de desconstrução e desestabilização. Essa dimensão desestabilizadora encontra eco nas ideias de Jean Baudrillard, particularmente em A Transparência do Mal, de 1990, onde ele descreve o erotismo como um fenômeno de simulação de si mesmo. Segundo Baudrillard, o erotismo já não remete a um desejo ou a uma energia vital, mas à sua própria hiperrealidade. Um jogo simbólico que se alimenta de imagens, signos e excessos sem fundamento real. A sexualidade em Giger não apenas reflete essa ideia, mas a amplifica ao extremo. Suas figuras biomecânicas evocam não um desejo erótico real ou tangível, mas uma simulação hiperreal da sexualidade, onde o prazer é alienado e a identidade é diluída em um espetáculo de formas híbridas e desumanizadas. É como se o próprio ato sexual fosse reduzido a uma engrenagem, uma performance automatizada que perdeu qualquer vínculo autêntico com o corpo humano ou com a subjetividade. O erotismo em Giger não se manifesta como uma força vital, mas como um eco da pulsão de morte que Freud explora em Além do Princípio de Prazer, de 1920. Freud sugere que a pulsão de morte representa o desejo de retornar ao estado inorgânico, uma busca inconsciente pelo fim que se manifesta em comportamentos autodestrutivos ou na fascinação pelo abismo. Essa ideia está intrinsecamente ligada à sexualidade de Giger, onde prazer e destruição se fundem de maneira inextricável. Suas figuras biomecânicas não apenas simulam o desejo, mas incorporam a ideia de um prazer que destrói, um prazer que dissolve o sujeito em algo inumano e mecânico. Além disso, o trabalho de Giger também pode ser visto como uma crítica à mercantilização do corpo e do desejo na era contemporânea. Baudrillard argumenta que, na lógica do hiperreal, o corpo se torna uma superfície de inscrição, um campo onde os signos e os simulacros são reproduzidos incessantemente. Em Giger, o corpo não é mais um espaço de expressão individual, mas um território colonizado por forças externas, a máquina, o industrial, o alienígena, que eliminam qualquer traço de autonomia ou identidade. Essa representação transforma o corpo em uma entidade pós-humana, onde o desejo não é uma experiência subjetiva, mas uma engrenagem em um sistema maior, desprovido de alma e significado. Ao transformar a sexualidade em um híbrido de carne, metal e alienação, Giger não apenas desconstrói a ideia tradicional do erótico, mas cria uma visão profundamente inquietante da condição humana na era tecnológica. Ele nos força a confrontar a fragilidade dos limites que definem nosso corpo e identidade, expondo como a tecnologia, o desejo e a morte se entrelaçam em um ciclo interminável de criação e destruição. O conceito de morte em Giger está profundamente entrelaçado com a desintegração do corpo humano e a transformação deste em algo mecânico ou em processo de decomposição. Obras como Passagem Tempo e Landscape 20 não apenas mostram corpos fragmentados ou assimilados a máquinas, mas sugerem um ciclo inexorável de transformação onde o humano é reduzido a um elemento funcional em um sistema maior, uma máquina de morte. Essa visão evoca a pulsão de morte de Freud, descrita em Além do Princípio de Prazer, de 1920, como a tendência do ser humano a buscar a inércia, o retorno ao inorgânico e a subversão do instinto de sobrevivência. Para Freud, essa pulsão é intrinsecamente contraditória, pois manifesta-se como uma força que simultaneamente nega e define a vida. Na obra de Giger, a pulsão de morte não é meramente um conceito psíquico, mas uma realidade visual e material. Seus corpos mecanizados em decomposição personificam a luta fútil contra o inevitável destino de dissolução. Essa ideia encontra eco na filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre e Albert Camus, que exploraram a condição humana diante da finitude e do absurdo. Sartre, em O Ser e o Nada, de 1943, descreve o ser humano como uma presença consciente que se afirma constantemente no mundo, mas que, no fim, é confrontada pela finitude e pela ausência última de sentido. As figuras de corpos destruídos ou integrados a sistemas em Giger capturam essa tensão, a busca por significado diante de uma existência precária e vulnerável. A fragmentação do corpo em suas obras reflete a fragilidade do projeto humano, expondo a impossibilidade de uma totalidade estável. Já Camus, em O Mito de Sísifo, de 1942,
propõe que a condição absurda da vida, a tensão entre o desejo humano por sentido e a indiferença do universo, só pode ser enfrentada por meio da aceitação. Ele sugere que, embora saibamos que a vida não oferece um sentido intrínseco, podemos criar significados temporários e pessoais. Giger, entretanto, apresenta uma perspectiva mais sombria. Em sua estética de morte e decomposição, a transformação do corpo humano em máquina parece questionar se essa criação de sentido é sequer possível. Ele nos coloca frente a uma realidade em que o corpo e a identidade estão condenados a desaparecer, e onde a própria ideia de sentido se torna uma ilusão que se dissolve no momento em que a vida cede espaço à morte. Ademais, a obra de Giger pode ser lida como uma metáfora visual do que Camus chama de o confronto com o absurdo. Assim como o corpo se transforma e desaparece, a persistência humana em buscar significado em meio ao caos pode ser interpretada como uma luta infrutífera, mas não menos digna. Em O Mito de Sísifo, Camus conclui que o esforço em si para atingir o cume é suficiente para preencher o coração do homem. De forma análoga, Giger parece nos desafiar. Ao olhar para seus corpos mutilados, dilacerados e integrados ao maquinário, somos forçados a perguntar se é possível persistir no esforço de encontrar sentido, mesmo sabendo que tudo está fadado à entropia e à dissolução. Essa dicotomia entre a busca por sentido e a inexorável realidade da morte faz da obra de Giger uma poderosa reflexão filosófica. Sua estética não apenas explora a fragilidade do corpo e da identidade, mas também nos obriga a confrontar o paradoxo essencial da condição humana, o desejo de transcender nossos limites, mesmo quando esses limites nos definem e nos condenam à finitude. Friedrich Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra de 1883, introduz a ideia do Übermensch, além do homem. Um ser que transcende as limitações humanas para criar seus próprios valores e afirmar a vida em toda a sua intensidade. Contudo, Giger apresenta algo radicalmente distinto. Suas figuras biomecânicas e híbridas não simbolizam uma transcendência libertadora, mas uma dissolução profunda da humanidade. No universo de Giger, não há Übermensch, mas um ser que abdica de sua humanidade para se fundir à máquina, desintegrando-se enquanto identidade e sujeito. Esse cenário pode ser interpretado como uma manifestação de um niilismo radical, no qual os valores humanos não são superados para dar lugar a novos, mas simplesmente se esvaziam. Nietzsche define o niilismo em A Vontade de Potência, de 1901, como o reconhecimento de que os valores supremos perdem o seu valor, e a obra de Giger parece ilustrar essa perda. Em suas criaturas deformadas e pós-humanas, o corpo deixa de ser um espaço de afirmação da vida e se torna um domínio de alienação e fragmentação, uma volta à condição inorgânica, onde carne e metal se fundem. Ao invés de propor a superação da condição humana, Giger nos confronta com sua completa dissolução, questionando a viabilidade de qualquer futuro onde o humano continue a existir como o conhecemos. Jean Baudrillard, em Simulacros e Simulação de 1981, afirma que vivemos em uma era de hiperrealidade, onde o real e o simulado se fundem, apagando as fronteiras que os distinguem. A obra de Giger dialoga de forma inquietante com esse conceito. Suas figuras não são meramente simulacros do humano, mas simulacros de algo que já deixou de ser humano, transitando em um território do pós-humano. Baudrillard define o simulacro como uma cópia sem original, algo que não representa a realidade, mas que cria uma nova. Giger, com seus designs biomecânicos, expande essa ideia ao representar corpos e máquinas em um estado de fusão tão íntimo que qualquer distinção entre ambos desaparece. Suas criaturas não são máquinas no sentido tradicional, mas entidades que ultrapassam a funcionalidade e entram no domínio de uma nova forma de ser uma existência simulada que desestabiliza nossas noções de realidade, identidade e humanidade. Em suas composições, a máquina deixa de ser uma ferramenta e se torna um organismo, uma presença autônoma que desafia a nossa percepção do que é vivo e do que é inanimado. Baudrillard observa que, na hiperrealidade, o real não desaparece, ele se torna uma simulação de si mesmo. A estética de Giger reflete essa lógica ao transformar o humano em algo que não é mais reconhecível como tal, mas que ainda carrega traços perturbadores de sua origem. Essa fusão simbólica nos força a reavaliar as categorias de humano e máquina, biológico e tecnológico, real e artificial, em um mundo onde essas fronteiras já não têm significado fixo.
A arte de H.R. Giger transcende as fronteiras do mero design ou da estética visual, posicionando-se como uma reflexão filosófica inquietante sobre a condição humana em um mundo moldado pela tecnologia e pelo niilismo. Suas composições biomecânicas nos confrontam com questões fundamentais sobre a identidade, a autonomia e a fragilidade do corpo diante das forças despersonalizadoras da modernidade. Ao explorar a fusão entre o orgânico e o mecânico, Giger antecipa debates centrais sobre o pós-humanismo e a dissolução das fronteiras entre o humano e a máquina. Sua obra não é apenas um espelho das ansiedades de nossa era, mas um grito visceral contra a alienação e a desumanização provocadas pela técnica e pela mercantilização do corpo e do desejo. Ao convocarmos influências filosóficas que vão de Nietzsche a Freud, de Foucault a Baudrillard, para ler a obra de Giger se apresenta uma visão sombria, mas profundamente relevante do futuro que nos espera, um futuro em que o humano, em sua busca por transcendência, se vê ameaçado de perder sua essência, transformando-se em uma entidade fragmentada, simulada e subordinada às forças que ele próprio criou. No entanto, é precisamente nesse confronto entre o corpo, a tecnologia e a morte que reside a potência do seu trabalho. Giger nos força a olhar para o abismo de nossa própria condição, revelando que, mesmo diante da fragmentação e do absurdo, ainda há espaço para a reflexão, para a criação e para o questionamento. Sua obra nos lembra que, enquanto humanos, somos tão moldados pelas máquinas que criamos quanto somos definidos pelos limites que nos esforçamos para transcender. O legado de Giger é, portanto, uma advertência e uma celebração. Uma advertência sobre os perigos de perdermos nossa humanidade no processo de reconfiguração tecnológica e existencial, mas também uma celebração da arte como um espaço de resistência, onde podemos explorar as profundezas de nossa própria complexidade e encontrar um reflexo das questões mais urgentes de nosso tempo. Então é isso, pessoal. Se você se interessou pela análise filosófica e psicológica de H.R. Giger e quer continuar explorando o universo da arte e da filosofia conosco, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Aqui sempre teremos debates profundos, análises instigantes e muito conteúdo sobre como a arte pode ser uma janela para as questões da existência humana. Então, se você quer não só admirar a arte, mas entender como ela reflete as complexidades da vida, inscreva-se, deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos continuar essa jornada de descoberta e reflexão. Até o próximo vídeo.